noite a todos. Como é bom estar aqui mais uma vez. Fico muito feliz quando me mandam um WhatsApp lá, né, convidando para vir fazer palestra nessa casa. Fico muito grato a essa casa, eu tenho um carinho enorme por ela. Tem alguém aqui hoje que é a primeira vez que vem na casa espírita, não? Parece olhar, eu já saquei isso. Tá? Né? Sejam todos bem-vindos a essa palestra, especialmente para aquelas pessoas que vêm a primeira vez na casa espírita. Nós vamos falar sobre... Cheguei na casa espírita, e agora? O que acontece na minha vida? Vou trazer uma reflexão sobre esse assunto. Para a gente começar a conversar, gostaria de contar uma história que num tempo onde ainda não existia locomoção muito fácil sobre a terra, um grande rei, ele simpatizou com um famoso cavalo de cores claras, aquele cavalo majestoso, lindo, né? Aquele que a gente olha assim e diz, nossa, que cavalo bonito. Que era a criação lá, né, da sua casa. Mas, ao desejá-lo para os serviços do palácio, ele foi informado pelo chefe das cavalariças lá, que esse animal, ele era vítima de muitas tentações. Que bastava um leve movimento próximo a ele para ele se assustar e talvez ocasionar um desastre. Uma simples folha seca na estrada às vezes seria razão para inúmeros coices. E o rei ouviu atencioso aquilo e afirmou que ia dar um jeito na situação. No dia seguinte, ele mandou entrelá-lo numa enorme carroça de limpeza. Prendeu o cavalo lá numa carroça de limpeza. Onde o cavalo então se viu preso, sem poder fazer outros movimentos, além do necessário. Depois de algumas semanas, o monarca então ordenou, ele determinou que ele fizesse, esse animal, o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se revoltava, dava coices no ar, relinchava forte. Entretanto, foi tantas vezes visitado por gritos, por açoites, pelos chicotes, dos peões, tantos fardos ele suportou, que ao fim de algum tempo era um modelo de mansidão e de brandura, sendo colocado no serviço real, então, com grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco, às vezes, na nossa vida. Somos destinados ao trabalho da vontade de Deus. Se vivemos, às vezes, entregues às tentações do mal, desobedientes, egoístas que somos, determina o Senhor então que sejamos confiados a lutas e provações, a dificuldades, muitas vezes ao sofrimento, os quais, pouco a pouco, vão nos ensinando a humildade, vão nos ensinando o respeito, vão nos ensinando a doçura e a brandura.
depois de passarmos pelos mais variados processos de educação, que é indispensável para o nosso melhoramento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus, junto de todos os nossos irmãos. E o que essa história tem a ver com a gente? Muitas vezes passamos durante a vida por momentos de extrema dificuldade, por momentos de extremo sofrimento, por momentos que não conseguimos entender muito bem o porquê que sofremos. E às vezes, procurando nos libertar, damos coices, se rebelamos, e às vezes saímos que nem uns desesperados, igual passarinhos de galho em galho, procurando talvez um galho mais seguro para se proteger. Saímos procurando algum caminho para a gente seguir. E às vezes se vemos mais aprisionados do que estamos. Criam para nós um Deus ruim, um Deus que pune, um Deus que não é bondoso, um Deus que condena ao fogo eterno do inferno, e nos deixam mais presos ainda. E às vezes, querendo nos libertar daquilo, vamos de novo pulando para um outro galho, procurando o melhor caminho para seguirmos na nossa vida. Até que chega um ponto que às vezes por indicação de alguém, ou por ouvir falar, nos falam assim: vai lá no centro espírita. Lá no centro espírita eles vão resolver os teus problemas todos. Lá tem os médicos. Lá eles recebem cartas do além que vão te orientar, que vão dizer o que você deve fazer na sua vida. E às vezes nós sabemos que não é bem assim que acontece no centro espírita. Mas as pessoas às vezes têm essa visão. E as pessoas, depois de passar por um grande sofrimento, passar por grandes angústias, acabam chegando ao centro espírita. Às vezes achando que aqui vão achar fórmulas milagrosas para resolver todos os problemas da sua vida. Ah, você está sofrendo um processo de obsessão. Vai lá que eles vão tirar o obsessor de você. Vão tirar o capeta do corpo. Né? E daí a pessoa vem. E daí ela chega aqui e às vezes ela leva um susto. Porque a doutrina espírita ele nos ensina que nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena e que nós somos individuais, únicos, responsáveis pelo nosso sofrimento e também pelo nosso melhoramento. Então você chegando ao centro espírita, às vezes as pessoas acham que vou chegar lá, vou me tornar médium. Aí eu vou ter comunicação com os espíritos superiores e eles vão me dizer o que eu tenho que fazer na minha vida. Não, você não vai se tornar um médium vindo ao centro espírita. A não ser que você já tenha nascido com o seu corpo físico preparado para isso. Não. Você não vai começar a ver espíritos e ouvi-los. Não vai acontecer. Quando você entra num centro espírita, não existe nenhuma espécie de recado dos espíritos especialmente para você. Tampouco para os seus familiares, nem vai aparecer aqui um familiar desencarnado, tá?
para te trazer notícias de como está lá. E dizendo o que você deve ou não fazer da sua vida. Quando você entra num centro espírita, as pessoas não vão te impor, não vão contar para você quem você foi ou o que você fez na vida passada. Se essa informação fosse necessária, você celebraria por conta própria. Basta sabermos que você colhe aquilo que você planta. Que você colhe hoje aquilo que plantou talvez em outras existências. Até para que você passe a semear com mais sabedoria e amor no seu dia, hoje. E eu lembro ontem, falando dessa questão das vidas passadas, temos que lembrar que nós fazemos as nossas escolhas ao reencarnarmos. E eu lembro no dia de ontem, na palestra, um palestrante lá em Pouso Redondo, ele contou uma história da vida pessoal dele, que eu achei muito interessante. Ele, perante uma dificuldade na vida, na empresa dele, ele não suportando mais o que estava acontecendo, alguns problemas de ordem trabalhistas, o funcionário teve um problema lá no acidente, e ele não suportando aquilo, né, uma condenação até um tanto exagerada, injusta por parte da justiça, e ele desesperado, muito desesperado, ele um dia indo para o trabalho, a esposa dele médium, ele passou pela empresa dele e foi direto para o centro espírita. Chegou lá com a esposa dele, ele sentou com a esposa dele e disse assim: agora você vai receber o mentor da casa, eu quero conversar com ele. E o mentor se apareceu, se incorporou, e ele disse não, o que você quer, né, comigo? Eu sei que você quer conversar comigo. Ele disse: eu não aguento mais. Me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais essa minha vida. E daí o mentor disse assim: tu está reclamando de quê? Foi tu que escolheu? E se você continuar vibrando dessa maneira que você está vibrando, vai piorar. Então você trate de mudar isso aí, se você quer melhorar a sua situação. Levou um esporro do mentor. Então muitas vezes nós escolhemos passar pelas dificuldades que nós estamos passando. E a maneira com que a gente enfrenta essas nossas dificuldades vai fazer com que evoluímos. Então quando você entra num centro espírita, você definitivamente não está salvo. O seu lugar no céu não está garantido. Até porque ele não pode ser comprado. Até porque a ideia de céu para o Espiritismo nada tem a ver com anjos tocando harpa nas nuvens, né? Imagem que a gente cria, né? E sim com uma consciência tranquila de dever cumprido. Então, quando escolhemos nossas provas e às vezes não conseguimos lidar com ela da maneira que nós se propusemos a lidar com elas, às vezes vamos complicando a situação. E a doutrina espírita vem e nos diz assim: a responsabilidade é tua, depende de você. A casa espírita ajuda? Claro que a casa espírita ajuda. Se você chegar num momento passando um problema de obsessão, por exemplo, a casa espírita, através dos seus trabalhos de mediunidade, pode chamar esse espírito que te obsedeia para
em conversar com ele e pedir uma trégua, pedir um tempo, tentar encaminhá-lo, mostrar para ele um caminho diferente. E ele vai te deixar, às vezes de lado um pouco, não vai te perturbar tanto. Mas se você não se conscientizar que você precisa modificar a sua atitude no dia a dia, que você precisa modificar-se moralmente, que você precisa perdoar, que você precisa ser brando, o amiguinho volta. Se não voltar ele, volta um outro que está vibrando, às vezes na mesma sintonia, e vai começar a perturbá-lo de novo. Então a casa espírita, ela vem, ela te dá um paliativo, ela te auxilia com esses amiguinhos, com esses espíritos que às vezes são desafetos de outras reencarnações. Só que depende de você realmente fazer com que eles não te prejudiquem mais. Depende de você se melhorar. Então poucos compreendem, ou poucos querem compreender, é que quando você começa a frequentar um centro espírita, nada, absolutamente nada, vai mudar na sua vida. Acredite, nada mesmo. A não ser que você tome a decisão de mudar. Que você compreenda que precisa realizar melhorias dentro de você mesmo. Que você aceite o convite para a reforma íntima, para a reforma moral, porque senão tudo continuará da mesma forma que está. E isso não é só dentro do centro espírita, isso é em uma religião que você procure, em qualquer outra. Depende de você modificar. Não é a igreja que vai te transformar, não é o centro espírita que vai se transformar. É a sua vontade de melhoramento. E a doutrina espírita, ela vem e ela nos liberta. Ela nos liberta, porque ela nos diz que não depende do outro, depende de nós. E tudo que a gente faz na vida que depende de nós mesmos, a gente tem mais confiança que vai dar certo, não tem? Quando a gente pega um serviço que às vezes a gente sabe fazer, mas a gente está com muito tempo, meio sem tempo, e a gente confia esse serviço a outra pessoa, a gente fica na dúvida se vai dar certo ou não fica. Agora, se você pega um serviço e diz, não, eu vou fazer, mesmo que às vezes você não saiba fazer muito bem, mas você vai fazer, você confia mais em você mesmo do que no outro. Isso é na nossa vida, naturalmente. Então, por que você vai confiar a sua reforma íntima, o seu melhoramento, a sua salvação na mão de outra pessoa? Se só depende de você mesmo. E a gente quer terceirizar as culpas. Todo mundo é culpado pelo nosso sofrimento. A gente bota a culpa na mulher, na sogra, no sogro, no amigo, no funcionário. A gente bota a culpa no vizinho. Até o cachorro leva a culpa às vezes. A gente bota a culpa em tanta gente e a gente não assume a nossa culpa. E a verdadeira mudança, ela começa por nós. Nós temos que entender, e a doutrina espírita nos ensina, que a gente só colhe o que a gente planta. Então, se passamos por alguma dificuldade, é porque merecemos. Se tivermos uma vida boa, uma vida que a gente não fez mal para ninguém, uma vida que a gente sempre foi bom com todo mundo, essa dívida talvez venha de uma outra existência. E a espiritualidade, ela trabalha de uma forma tão linda, de uma forma tão perfeita, que ela faz com que a gente cruze pelo caminho da nossa existência, com aquelas pessoas que talvez nós tenhamos algumas dívidas de outras encarnações. E a gente às vezes nem compreende, não sabe.
E assim começam os desafetos na família, no trabalho, com os amigos. Porque aquela pessoa que lá numa outra vida você fez mal, ela cruzou o teu caminho e você olhou para ela. Eu olhei para ela e não vi a cara dela. Você nem conhece a pessoa. Às vezes o desafeto é longe, de longe. Como também muitas vezes você vê aquela pessoa e você diz assim, nossa, parece que eu conheço uma vida inteira. Porque talvez você conhece de muitas vidas. E a gente terceiriza as culpas. E a gente vai terceirizando as culpas. É sempre culpa do outro porque não deu certo. Quer ver quando acaba um casamento? É sempre culpa do outro. Se tu conversar com o marido, a culpa é da mulher. Se tu conversar com a mulher, a culpa é do marido. E o casamento não acaba por causa de uma pessoa. Ele acaba por causa das duas. Os dois cometem erros. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos cometem erros. E que bom quando compreendemos a doutrina espírita e sabemos que precisamos pegar às vezes esses momentos de dificuldades e reciclá-los. Observá-los e dizer assim, não, eu errei aqui, eu errei lá, eu fiz isso errado. Eu acho que a gente pode modificar as coisas. Vamos fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Vou começar, talvez, perdoando. Às vezes fica mágoa. As pessoas magoam umas às outras. Só que qual é o sentimento que você tem dentro de você? Você nutre raiva? Você nutre ódio, rancor? É isso que nós não podemos nutrir dentro da gente. Às vezes você opta por não falar mais com aquela pessoa, porque o que ela fez às vezes foi meio complicado. Mas qual é o sentimento que tem dentro de você a respeito daquilo? Não podemos guardar rancor. Não podemos guardar ódio. Não podemos. E assim nós vamos se modificando. Assim como aquele cavalo que foi botado em provas difíceis para que ele pudesse ser utilizado no serviço do rei. Assim somos nós também. Passamos por provas difíceis, passamos por dificuldades, levamos coice, levamos chicotadas, e tudo isso nos ajuda a sermos mais brandos, mais pacíficos. Nos ajuda a termos mansidão. E a gente vai modificando até a nossa maneira de conversar com as pessoas. Às vezes você tem um jeito intempestivo de falar com as pessoas. E quando você vai se desenvolvendo essa melhora íntima, você começa a ouvir mais. E você começa a ficar mais brando, mais pacífico. Muitas vezes temos manias de querer impor os nossos pensamentos, as nossas ideias, e às vezes isso machuca a gente também. E hoje, até conversava com o Sr. Nelson, com a Dona Luzia, essa questão de as coisas às vezes não acontecerem como a gente deseja que aconteçam. E mesmo a gente sabendo que às vezes precisamos precisamos levar com mansidão, com calma, confiar na providência divina, às vezes nos vemos meio perturbados com as situações. E às vezes é necessário vir conversar com pessoas que têm mais experiências do que a gente para sabermos como lidar com as situações que a gente já deveria saber. Mas às vezes nos falta humildade em admitir que não sabemos tudo. Como é importante fazer, que nem Santo Agostinho nos disse ao final de cada dia,
se retirar e fazer uma avaliação de si próprio para ver se prejudiquei alguém, se cometi um mal para alguém, se ofendi alguém. E Jesus também nos ensinou: se reconcilia com os seus inimigos enquanto há tempo. Não leve essa dívida para uma próxima reencarnação. Então a gente chega na casa espírita achando que a casa espírita vai resolver todos os nossos problemas, e a gente chega aqui e a gente quebra a cara porque a gente vê que depende da gente, e a casa espírita ela vai nos ensinar o caminho. E às vezes a gente é meio rebelde no caminho e fica dando coice porque não quer aprender. A casa espírita ela nos ensina o caminho, assim como Jesus nos ensinou o caminho. Quando dizem assim, Jesus é o Salvador, Ele é o Salvador porque não basta apenas eu crer nele. Ele é o Salvador porque eu preciso seguir os passos dele. Eu preciso ser conforme ele foi. Eu preciso agir conforme ele agiu. Para daí sim eu alcançar a salvação. Porque senão não existe mérito. Porque simplesmente eu fazer tudo de errado na minha vida, adquirir várias dívidas durante a minha vida, e não estou falando de questão financeira, falando de questão moral, e chegar no momento da minha morte e dizer: Jesus, Jesus, acredito em você, te aceito como meu Salvador, eu vou ser salvo. Me parece uma certa injustiça de Deus. Onde está o mérito? Pelaquilo que você fez de bom na vida, pelaquilo que você plantou de bom, e já nos ensina o livro dos Espíritos, que só temos posse, só é nosso, aquilo que podemos levar junto quando desencarnarmos. E o que vamos levar junto quando desencarnarmos? Vamos levar junto o nosso conhecimento. Vamos levar junto aquilo que adquirimos durante a nossa trajetória terrena, moralmente. Os exemplos que ficam. Que possam lembrar de nós pelo bem que fizemos. Um filme lindo que eu aconselho todos a assistirem. Irmã Dulce. Um exemplo de amor aos mais necessitados, um exemplo de vida, que foi contra tudo e contra todos em benefício do próximo, que foi abandonada pela igreja sozinha num convento, porque queria ajudar os pobres. E nós fizemos o quê? Nós não fizemos nada às vezes. E achamos que os outros têm que resolver os nossos problemas. Não é o pastor que vai resolver, não é o padre, não é o médium do centro espírita, não é a equipe mediúnica, não é o passe, não é o apoio. Vai ajudar, vai auxiliá-lo, vai fazer com que você abra os caminhos para que a espiritualidade possa se aproximar de você e te orientar no bom caminho. Mas a decisão de mudar só depende de você. A decisão de fazer a sua vida diferente só depende de você, de mais ninguém. As provas que passamos, as dificuldades financeiras, amorosas, o vizinho que incomoda, a sogra que é uma cobra, né? A gente gosta de falar mal da sogra, apesar que eu amo a minha, né? A minha é um tesouro, né? Mas a gente tem mania de falar, as pessoas costumam, fomos nós que pedimos o nosso melhoramento, e a gente tenta escapar da nossa dívida, e a gente não assume a nossa responsabilidade. Então quando chegamos na casa espírita, e às vezes a doutrina espírita dá um tapa na nossa cara e diz assim: vamos lá, depende de ti, muitas pessoas se afastam, porque muitas pessoas querem simplesmente um remédio, mas não querem realmente a cura. Querem aliviar a dor, mas não querem curar a dor.
É aquela coisa como às vezes alguém tem uma doença e a gente trata os sintomas e não trata a causa. E a gente fica às vezes procurando tratar os sintomas e esquece de tratar a causa. E para tratar a causa começa com a reforma íntima. Ninguém pode viver a nossa vida ou dar por nós os passos que nos cabem. Compete a cada um de nós a construção da nossa própria felicidade. Essa noção de responsabilidade individual que a doutrina espírita traz para nós, tão pouco considerada nos dias atuais, é com certeza uma das primeiras lições, entre tantas outras que vamos aprender, quando de fato entramos num centro espírita. Aí nós aprendemos que temos que caminhar com as nossas próprias pernas. E muita gente ainda confunde o que é a doutrina espírita. Muitas pessoas chegam, eu sei porque cuido também da rede social de Casa Espírita, e às vezes vem algumas perguntas lá meio estranhas, do pessoal querendo fazer trabalho para a namorada voltar, né? Das pessoas querendo explicações porque não sei o que, não sei o que. Só que daí você convida as pessoas para virem para casa, para conhecer a doutrina espírita e compreendê-las, às vezes elas não querem vir. Mas querem saber do futuro. Já recebemos mensagens lá, eu nasci no dia tal hora. O que o futuro me reserva? Não sei, gente. Não sei. O Espiritismo não faz isso. E temos que tomar cuidado com as informações que nos vêm, às vezes nas redes sociais. Tem um monte de pseudo-espírita aí, falando umas coisas que a gente às vezes tem que tomar cuidado. E eu fico triste às vezes quando eu vejo as pessoas levando aquilo como doutrinário. E não é. Doutrina espírita, Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, trouxeram informações fantásticas. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, nos trazem realmente o que é a doutrina espírita. Nos falam do amor de Jesus, nos falam que Jesus é nosso mestre, Jesus é nosso guia. Temos que segui-lo. Temos que seguir. Isso que a gente precisa compreender ao entrar no centro espírita. O que muda em nossa vida? Nada. A não ser que você queira que a sua vida mude. Tem pessoas que ficam anos e anos estudando a doutrina espírita, ficam anos e anos frequentando a casa espírita e não compreenderam a doutrina espírita. E não conduzem a sua vida moralmente de uma maneira correta. Não fazem a reforma íntima que necessita. E ficam lá, ano, mais ano, mais ano, mais ano. E não compreendem. E tem pessoas que entram na casa espírita e em pouco tempo são mais espíritas do que espíritas de longa data. Ah, mas para mim fazer uma palestra espírita, eu preciso ter muito conhecimento, eu vou ter que estudar uns 10, 15, 20 anos. Não. Não. Tem gente que está 20 anos na doutrina espírita e não compreende a doutrina espírita que nem uma pessoa que está 6 meses. A escolha é nossa de modificar.
de aprender, de adquirir conhecimento, de entender que a vida continua, que a doutrina espírita nos ensina da reencarnação, que já existimos em outras vidas, estamos vivendo agora, vamos voltar para o plano espiritual, vamos programar uma nova reencarnação, porque ainda temos muitos débitos. Me deparei dias atrás no Facebook de uma pessoa lá que dizia, dava dicas para você identificar se você está na sua última reencarnação. Gente, ninguém está na última reencarnação. Não tem como. Nesse planeta que nós estamos vivendo, alguém está vivendo a sua última reencarnação. Se você estudar 10% da obra de Kardec, você já vai compreender isso. Então, às vezes o próprio espírita ainda não compreendeu Kardec. Não compreendeu o que os espíritos superiores vieram nos ensinar, porque às vezes queremos o remédio para a nossa dor, mas não queremos descobrir o motivo que vai causar a nossa cura. Remediamos o sintoma e não a causa da dor. Então, ficamos às vezes procurando receitas, quando a receita está em nós mesmos. E é isso que qualquer pessoa que chega na casa espírita a primeira vez precisa compreender. Chegando aqui, você não vai ver espíritos, você não vai virar médium, você não vai saber do seu futuro, você não vai, ninguém vai aqui dizer para você o que você deve fazer, você não vai receber uma carta de algum parente dizendo para você o que você tem que fazer da sua vida. Nada disso vai acontecer. O centro espírita vai te esclarecer, vai te mostrar que a colheita é obrigatória e a semeadura é livre. Colhemos aquilo que plantamos. A responsabilidade é nossa. Nós escolhemos passar pelas tribulações que nós estamos passando. Que tenhamos fé, em primeiro lugar. Fé. Que tenhamos certeza que tudo está na maneira que deveria estar. Que todo dia em nossas orações possamos pedir ao nosso mentor proteção e que ele nos auxilie na nossa vida, nos mostrando o caminho que devemos seguir. E às vezes ele nos mostra um caminho que às vezes pode dar uma dorzinha na estrada. Mas é porque precisamos passar por esse caminho. E aprendemos com ele. A melhor coisa que podemos fazer para nós mesmos é aprender com os nossos erros. É aprender com as nossas dores. Só que não queremos aprender com elas. Muitas vezes queremos esquecer o passado ruim. E muitas vezes naquele passado ruim estão as grandes lições para a sua vida. Então, que pensamos nisso. Que possamos refletir sobre isso. E que possamos trair para nós a responsabilidade e parar de terceirizar. A culpa é nossa. A escolha é nossa. Precisamos se reformar intimamente. Precisamos ser melhores cidadãos, ser melhores pessoas. E é nas pequenas coisas, não é nas coisas grandes. É nas pequenas coisas que vamos se modificando. E quando eu digo pequenas coisas, são as pequenas coisas mesmo. É talvez você não estacionar na vaga de deficiente. É você não querer lá porque o caminhão tombou e a carga está lá e eu vou lá ver se não sobra lá um pedaço de frango lá para me levar para casa. É nas pequenas coisas, é nas pequenas atitudes. É pensar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Será? E às vezes a gente fica pensando, né, a gente fala em corrupção e a gente pensa que é só lá em cima, né? São milhões. Não. A corrupção está nas primeiras pequenas coisas. A corrupção está em você furar fio do banco.
A corrupção está em você, às vezes, tirar o lugar de alguém que necessite, às vezes mais do que você, de alguma coisa, e você, por querer tirar algum benefício, você acaba prejudicando uma outra pessoa que precisa mais do que você. Nas pequenas coisas que nós vamos modificar o mundo. É nas pequenas atitudes. É no nosso caráter. É no nosso exemplo. Que o dia que partirmos daqui, possamos ser o melhor possível para que as pessoas digam assim: poxa, que homem bom que foi. Que mulher maravilhosa que ela foi. Que exemplo que essa pessoa deixou de honestidade, de moral, de fé, de amor pelo próximo, de benevolência, de brandura, de doçura. E como a vida judiou dela. Que nem o cavalo do começo da história. E os ensinamentos que ela foi absorvendo durante a vida fez com que ela saísse daqui melhor do que chegou. Que possamos sair dessa vida melhor do que chegamos. Esse é o nosso objetivo. Posso viver todas as maravilhas que o mundo tem. Tem tanta coisa boa nesse mundo. Podemos usufruir? Podemos. Podemos usufruir da tecnologia? Podemos. Podemos adquirir bens materiais? Podemos. Mas não façamos essas coisas possuírem a gente. Sejamos, porque, afinal de contas, só levamos daqui aquilo que adquirimos moralmente, aquilo que deixamos de exemplo. É isso que nós levamos. O resto, fica tudo aí. E o pior, os herdeiros brigaram por isso. Que saibamos desapegar. E é isso que a doutrina espírita ensina para nós. Então, para resumir tudo isso, pequenininho, o que acontece quando eu chego na casa espírita? Só vai acontecer alguma coisa se você quiser que aconteça na sua vida. Depende de nós. Que possamos todos nós, a cada dia que passa, sermos um pouquinho melhores. É o suficiente. E assim a gente modifica o mundo. Muito obrigado para vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado.